pessoal que acompanha o Morfuncionando, vamos para mais uma aula. Hoje o tema é sistema nervoso, mas é uma parte bem básica, bem inicial, para vocês aprenderem como que nós vamos estudar o sistema nervoso daqui para frente. Estão preparados? Cola aí no vídeo. O sistema nervoso possui duas divisões anatômicas, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pela medula espinal e pelo encéfalo. Essas estruturas estão protegidas por estruturas ósseas, como por exemplo, no caso da medula espinal, pela coluna vertebral. Já o encéfalo, a gente vai encontrá-lo no interior da cavidade craniana, ou seja, no interior do conjunto que forma os ossos do crânio. Já o sistema nervoso periférico, ele não é protegido por estruturas ósseas, ele se encontra do lado de fora dessas estruturas. Como constituintes do sistema nervoso periférico, nessa peça nós temos parte dos nervos espinais, que são os nervos que estão relacionados à medula espinal, temos os nervos cranianos, que estão relacionados ao encéfalo, os gânglios da raiz dorsal ou raiz posterior, ou ainda gânglios sensitivos. Temos também as estruturas que compõem as partes periféricas dos nervos autonômicos e gânglios autonômicos. Aqui nós temos alguns desses gânglios, são os gânglios paravertebrais. Temos também os receptores sensoriais. Aqui nós temos alguns receptores que captam estímulos na região da superfície da pele, mas temos também receptores no interior do nosso corpo, nas cavidades de órgãos, por exemplo. E temos também as estruturas que fazem parte do sistema nervoso entérico. E nós vamos ver mais para frente que muitos desses nervos formam os plexos nervosos. Todas essas estruturas fazem parte do sistema nervoso periférico. Bom, vamos ver mais de pertinho agora algumas estruturas que fazem parte do sistema nervoso central e do periférico. Aqui o canal vertebral foi aberto posteriormente e a gente consegue visualizar um pedacinho da medula espinal. Vejam que no interior do canal vertebral nós temos também as membranas que envolvem a medula espinal. Nós vamos ver que essas membranas também envolvem o encéfalo, lá no interior da cavidade craniana. Aqui nós conseguimos ver um pouquinho mais de perto os gânglios que fazem parte do sistema nervoso periférico, assim como parte dos nervos espinais. Agora nós vamos descrever uma visão mais detalhada da região da medula espinal e do encéfalo, as estruturas que compõem o sistema nervoso central. Vejam que a porção periférica da medula é formada por que nós chamamos de substância branca. Essa substância branca periférica nós denominamos de funículos. A substância cinzenta se encontra profundamente e forma essa estrutura, parece uma borboleta ou uma letra H. Aqui nós temos os cornos da medula espinal e já nós vamos descrever o porquê dessas nomenclaturas. Desse lado, nós temos um modelo representando um corte sagital mediano do encéfalo. O encéfalo é a porção do sistema nervoso central que a gente encontra no interior da cavidade craniana. Quando a medula sobe pelo canal vertebral, assim que ela passa pelo forame magno, o forame que a gente encontra no osso occipital, ela vai ser contínua com essa primeira porção do que a gente denomina de tronco encefálico. Posteriormente ao tronco encefálico, nós temos o cerebelo. E acima do cerebelo e do tronco encefálico, nós temos o cérebro. Então, o encéfalo ele é dividido nessas três regiões: tronco encefálico, cerebelo e cérebro. O tronco encefálico, por sua vez, é dividido em mais três partes. A parte mais inferior, que é contínua com a medula, é o bulbo. Ele recebe essa nomenclatura porque esse termo bulbo significa que algo está um pouco mais dilatado. Superiormente ao bulbo, nós temos a ponte, que recebe essa nomenclatura porque é uma região que liga várias outras regiões relacionadas ao sistema nervoso central. E, por fim,
acima da ponte, nós temos o mesencéfalo, que é a porção terminal do tronco encefálico. O cérebro, por sua vez, é dividido em outras duas partes. A porção mais primitiva e profunda é o diencéfalo. Nessa região, nós vamos encontrar áreas relacionadas com o mecanismo da sede, controle de pressão arterial e outros comportamentos primitivos, como a reprodução. E superiormente ao diencéfalo, nós temos o telencéfalo. O telencéfalo é a região que contém o córtex cerebral, que já já nós vamos também discutir o seu significado. Bom, pessoal, antes da gente iniciar a descrição do sistema nervoso, da sua parte anatômica, vamos relembrar um pouquinho sobre o tecido nervoso. O tecido nervoso é responsável por formar as estruturas anatômicas que compõem o sistema nervoso. Então, aqui nós temos um neurônio, que é a unidade funcional do tecido nervoso. O neurônio é uma célula excitável, ou seja, todas as vezes que ele recebe um estímulo, ele responde gerando um sinal elétrico, que a gente denomina de potencial de ação, e que vai desencadear uma resposta, geralmente em um órgão efetor. No caso aqui é um músculo esquelético, mas pode ser uma glândula, pode ser um outro neurônio, né? Então, para isso, ele possui estruturas que permitem o desencadear dessa resposta. Então, vamos lá. Nós temos aqui o corpo celular do neurônio, onde nós temos várias estruturas responsáveis por produção de neurotransmissores, né, e pela função do próprio neurônio. A partir desse corpo celular, partem prolongamentos diversos. Os prolongamentos mais curtos e mais numerosos são denominados de dendritos e geralmente são responsáveis por receber estímulos de outros neurônios, como a gente está vendo aqui, por meio de uma sinapse. E por fim, o neurônio possui pelo menos um axônio, que é um prolongamento geralmente mais longo e que leva o potencial de ação em direção ao órgão efetor, também por meio de uma sinapse. Nesse caso aqui a gente tem a junção neuromuscular, que é o nome que a gente dá para a sinapse entre o neurônio e o músculo esquelético. Nesse modelo, nós podemos observar a presença também de outros tipos celulares que estão relacionados com o tecido nervoso. São as células da glia, ou células da neuróglia. Essas células são responsáveis por dar sustentação às unidades funcionais, que são os neurônios, proteção e, além disso, formam outras estruturas importantes para o funcionamento ideal do sistema nervoso. Nesse modelo, a gente consegue visualizar dois tipos de células da neuróglia. Aqui nós temos os oligodendrócitos, responsáveis principalmente pela formação da bainha de mielina, são essas camadas de membrana ao redor do axônio, e isso ajuda muito a aumentar a velocidade com que o potencial de ação segue ao longo do axônio, né? O oligodendrócito ele forma a bainha de mielina no sistema nervoso central. E aqui nós temos a célula de Schwann, ou de Schwann. Essa célula também forma a bainha de mielina ao longo dos axônios, porém, ela está localizada no sistema nervoso periférico. Mas nós temos, além dos oligodendrócitos e das células de Schwann, a micróglia, que está relacionada com a proteção do tecido nervoso, realizando principalmente fagocitose, os astrócitos, que ajudam na formação da barreira hematoencefálica. Temos as células ependimárias, que revestem cavidades no interior do sistema nervoso central. E, por fim, as células satélites, que ajudam na sustentação dos corpos de neurônios lá na região dos gânglios, que a gente ainda vai estudar. Então, pessoal, vejam que no tecido nervoso nós temos, então, os neurônios, e entre os neurônios nós temos as células da glia dispersas ao redor dessas estruturas. O conjunto, então, de neurônios e de células da glia e a forma com que eles se distribuem
ao longo do tecido nervoso é o que vão formar as estruturas tanto do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico, formando cada parte dos órgãos que formam essas regiões do sistema nervoso. Então, por exemplo, quando nós temos regiões onde há predomínio de corpos de neurônios, nós vamos ter regiões de substância cinzenta. Não quer dizer que a gente não vai ter prolongamentos. Lembra que os prolongamentos partem do corpo neuronal. Então, sim, nós vamos ter, juntamente com os corpos dos neurônios, dendritos, as partes iniciais dos axônios, e dando sustentação para essas estruturas, células da glia. Mas, conceitualmente, a gente considera que na substância cinzenta há predomínio de corpos de neurônios. Já na substância branca, nós vamos ter predomínio de axônios, que a gente denomina também de fibra nervosa, por conta de ser uma estrutura bastante alongada, geralmente. Mas lembrando que dando sustentação para as fibras neuronais, nós vamos ter as células da glia. Então, na substância cinzenta há predomínio de axônios, porém, ao redor nós vamos ter outras estruturas que também pertencem ao sistema nervoso. Bom, pessoal, então vamos ver como que a substância branca e a substância cinzenta se distribui ao longo do sistema nervoso para formar cada estrutura que forma esse sistema. Então vejam, nesse modelo nós temos a representação de um corte transversal da medula espinal. Nesse outro nós temos um corte sagital mediano do encéfalo. E vejam como as estruturas que formam cada uma dessas porções do sistema nervoso central apresentam colorações diferentes. Aqui nós temos algumas estruturas do sistema nervoso periférico, já nós vamos discutir. Mas vejam que, dependendo da forma com que o corte passa por essas estruturas, a gente visualiza regiões mais escuras, regiões mais claras, regiões mais escuras, regiões mais claras. As regiões mais escuras, que inclusive a gente consegue visualizar a olho nu, são as estruturas formadas por substância cinzenta. Lembrando que na substância cinzenta nós temos o agrupamento principalmente de corpos de neurônios, mas lembrando que passam fibras também por essas regiões, nós temos também os prolongamentos que partem dos corpos desses neurônios, que são os dendritos, Então, mas o predomínio é de corpos de neurônios, sustentados pelas células da glia, tá certo? Mas quando a gente fala, então, corpos de neurônio é predomínio, não quer dizer que tem apenas corpo de neurônio na substância cinzenta, ok? Já na substância branca, o predomínio é de axônios. E como muitos desses axônios contêm o revestimento de bainha de mielina, ela apresenta uma coloração mais esbranquiçada. Vejam que, dependendo da forma com que a substância branca e a substância cinzenta se distribui ao longo do sistema nervoso, nós vamos formar estruturas diferentes. Geralmente, a substância cinzenta, ela se agrupa no sistema nervoso central, ou seja, na medula espinal e no encéfalo. Mas nós vamos ver que existem algumas regiões específicas que nós vamos encontrar substância cinzenta fora do sistema nervoso central, ou seja, lá no sistema nervoso periférico. Então, vamos começar com as descrições dos agrupamentos de substância cinzenta no sistema nervoso central, começando aqui pela medula espinal. Então, se a gente faz um corte transversal da medula, vejam que essa região mais profunda da medula é mais escura. Aqui a gente tem predomínio de corpos de neurônios, ou seja, substância cinzenta. Cada partezinha aqui dessa estrutura profunda, que forma esse desenho parecido com uma borboleta ou então com uma letra H, é denominada de corno da medula espinal. Então, nós vamos ver que nós temos corno anterior, corno posterior, algumas porções da medula têm corno lateral,
né? Então, se a gente visualizar isso no microscópio, nós vamos ver que o predomínio aqui é de corpos de neurônios. Então, esses são os cornos da medula espinal. No sistema nervoso central, nós também temos agrupamentos de substância cinzenta lá no encéfalo. Lá no encéfalo, a substância cinzenta geralmente se agrupa na superfície do cerebelo, que é o que a gente está vendo aqui mais marronzinho, ou na superfície do telencéfalo, que é o que está mais rosa nessa peça. Aqui a gente tem um corte transversal dessa região do telencéfalo e a superfície do telencéfalo está representada aqui em rosa, com essas reentrâncias. Então, tanto no cerebelo como no telencéfalo, que é sistema nervoso central, esse agrupamento de substância cinzenta na superfície é denominado de córtex. Então, aqui a gente tem o córtex cerebral e aqui o córtex cerebelar. Existem outros agrupamentos de substância cinzenta no encéfalo. Esses agrupamentos estão distribuídos ao longo da substância branca, tanto no telencéfalo, como no diencéfalo, como no tronco encefálico e até mesmo no cerebelo. Esses agrupamentos formam estruturas bem delimitadas, né, de vários tamanhos e que nós vamos denominar de núcleos. Então, os núcleos estão localizados no interior da substância branca, lá no encéfalo. Infelizmente, nessa peça a gente não consegue visualizar, mas a gente vai colocar aqui uma imagem para vocês visualizarem a localização de alguns dos núcleos encefálicos. E por fim, nós temos agrupamentos de substância cinzenta fora do sistema nervoso central. Esses agrupamentos estão, portanto, no sistema nervoso periférico. São denominados de gânglios. Essa aqui é uma estrutura que representa um gânglio. Ele está localizado na raiz posterior de um nervo espinal. Esse daqui é o gânglio sensitivo ou gânglio sensorial. Se a gente realizar um corte nessa estrutura e analisar no microscópio, a gente vai observar que lá dentro nós vamos ter agrupamentos de corpos de neurônios. Agora vamos ver como que a substância branca se agrupa para formar as estruturas do sistema nervoso. Vamos começar pelo sistema nervoso periférico, aonde nós temos os nervos. Os nervos são formados por fibras, né, ou axônios de neurônios que estão localizados ou nos gânglios ou no sistema nervoso central. Quando a gente corta um nervo e analisa ao microscópio, a gente vai ver que o predomínio lá no interior desse nervo é de axônios. Esses axônios se dirigem para o sistema nervoso central ou saem do sistema nervoso central, formando então o que a gente conhece como nervo. Então, nervos são feixes de axônios localizados fora do sistema nervoso central. A partir dos nervos, nós vamos ter outras estruturas onde há predomínio também de substância branca, que são as raízes dos nervos. No caso aqui dessa relação com a medula espinal, nós temos ainda os filamentos radiculares. Todas essas estruturas, se nós realizarmos cortes e analisarmos no microscópio, nós vamos visualizar que o predomínio é de axônios. Então, é tudo substância branca. Continuando agora na substância branca do sistema nervoso central, mais especificamente nessa região periférica da medula espinal, nós vamos encontrar aglomerados ao redor da substância cinzenta. Essas estruturas mais esbranquiçadas formam os funículos da medula espinal. O que vem a ser um funículo? Nós vimos que os axônios dos nervos estão entrando ou saindo da medula. Quando esses axônios entram e saem da medula, eles precisam seguir um caminho. E um desses caminhos é por meio dos funículos. Então, os funículos são essas regiões, tanto nessa parte lateral, como posterior e anterior, por onde axônios estão subindo ou descendo
pela medula. Esse termo funículo significa funil pequeno, porque em algumas partes essas regiões são mais dilatadas, em outras partes elas são mais estreitas, por isso se assemelhando a um funil. Se nós analisarmos o tipo de axônio que está subindo ou descendo pelos funículos, nós vamos ver que nós formamos grupos aonde nós temos neurônios descendo ou neurônios subindo. Cada grupo que forma esse feixe de axônios é denominado de tratos. Os tratos formam as vias que ligam essa porção de entrada ou de saída da medula espinal com regiões lá no encéfalo. Temos também estruturas muito parecidas com os tratos que formam os fascículos. Os fascículos estão presentes nessa região posterior aqui, que é o funículo posterior. Eles se dividem em feixes mais largos de axônios que sobem pela medula espinal. Então, essas estruturas em forma de feixes mais largos são os fascículos. E, por fim, o próximo tipo de estruturas, formadas pelos agrupamentos de axônios são as comissuras. As comissuras são regiões que ligam um lado do outro da linha mediana. Então, aqui nós temos uma comissura nessa região da medula que é chamada de comissura branca. Aqui nós temos axônios passando de um lado para o outro da medula. No encéfalo, nós temos também outros tipos de comissuras, onde a gente tem fibras passando de um lado para o outro do encéfalo. Vejam que aqui a gente tem uma grande comissura. Essa é a maior comissura do sistema nervoso central. As fibras que formam essa estrutura passam de um lado para o outro dos hemisférios cerebrais. Esse é o corpo caloso. Vejam que nesse corte transversal da região do telencéfalo, nós conseguimos visualizar, olha só, a direção das fibras dos neurônios que estão chegando ou saindo dessa região do córtex. Lembrando que córtex, o predomínio é de corpo de neurônio. Então, as fibras desses neurônios precisam ir para algum lugar. A maioria passa pela substância branca no interior do telencéfalo. Essa é a substância branca dessa região. Essas fibras que passam pelo interior do encéfalo pode receber várias nomenclaturas dependendo da região ou do tipo de estrutura que elas formam. Então, dependendo dessas características que eu mencionei, nós podemos formar cápsulas, radiações, que têm características radiais, pedúnculos, como os pedúnculos cerebelares e os pedúnculos cerebrais. Então, nós vamos encontrar várias outras nomenclaturas relacionadas com a substância branca, à medida que a gente for estudando as estruturas que formam o sistema nervoso. Então é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula. Agora vocês já sabem diferenciar substância branca de substância cinzenta, já sabem como é importante a gente entender em qual região a gente vai encontrar cada uma dessas substâncias. E agora a gente já vai começar os vídeos aprofundando mais o estudo do sistema nervoso. Então espero que vocês tenham gostado. Clica aqui, aqui e aqui e até o próximo vídeo. Blá 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 blá. Acho que dá agora. Você já tinha começado? Safado. Possui duas divisões. Não, volta. Não sei pra quem que eu tô falando oi. É muito esquisito. Não tem diferença? Lógico que tem. Faz uma foto que você tava sentado aqui. E agora? Ah.